No ar, entrevista. Sexta-feira, 9 de setembro de 2022, programa Revista Nacional aqui na sua Super Rádio Sindicop. Hoje recebendo aqui os nossos amigos, os nossos convidados Wesley Gimenez e também o Carlos Neves. Wesley Gimenez, advogado do Sindicop, e o Carlos Neves, secretário do Sindicop. Deixa eu ver aqui se o Wesley Gimenez me ouve bem. Wesley, muito bom dia, meu querido. Tudo bem com você? Ouve bem? Bom dia, muito bem, obrigado. Bom dia, Carlos Neves, Carlos Vítor, a todos os ouvintes aí da Rádio Sindicop do programa Revista Nacional. Muito obrigado pela oportunidade. Que beleza, né? Wesley é sempre bem-vindo. A gente também queria, né, Carlos Neves, o Wesley todos os dias aqui, rapaz, mas ele não consegue vir, né? Bom dia, Carlos Neves. Me ouve bem, querido? Bom dia, Vitor. Bom dia, Wesley. Um advogado comentarista seria bem a calhar, não é? Mas fica aí o convite, né? Quem sabe aí o Wesley um dia aceita, né? Bom dia a todos, né? Bom dia aos ouvintes da Rádio Sindicop também. E espero que tenhamos aí uma ótima sexta-feira, né? E que o dia seja bastante proveitoso nas nossas lutas e nos nossos trabalhos, né? Seja aí um radialista, jornalista, um advogado, sindicalista também, né? E nós que estamos aí na lida todo dia, né? E esse tema é muito importante porque é difícil alguém que não esteja endividado hoje em dia, né? Principalmente na nossa carreira, né? Num governo que nós ainda estamos passando, né? E que tem colaborado muito para que os trabalhadores se endividem e que também sejam desvalorizados, né? Mas a luta está aí, a gente não desiste, né? Ninguém desiste. E vamos à luta. Boa sexta-feira a todos. Pois é, isso daí. Estar endividado, não é? Já é uma coisa, vamos dizer assim, que quase que natural, né, nos dias atuais. E aí, quando, como disse o Carlos Neves, você tem um governo que colabora com isso, não é? Impondo leis, impondo decretos, não é mesmo? Como tem ocorrido aí de um modo especial para os servidores públicos nos últimos tempos. O Wesley Gimenez, Carlos Neves, deixa então eu trazer aqui nesta abertura, coincidentemente, uma reportagem sobre essa questão do endividamento, não é mesmo? Uma reportagem publicada pelo G1. Diz assim, olha só, endividamento cresce e atinge 79% das famílias. Número de inadimplentes bate recorde, aponta o CNC. Só o primeiro trechinho aqui diz que o número de famílias endividadas atingiu em agosto 79% do total de lares do país. Olha só que coisa. É o que informou a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o CNC. Bom, essa alta de devedores foi de 1 ponto percentual em agosto ante julho, né? Enquanto em um ano o avanço foi de 6,1%. É realmente algo que traz para a gente uma preocupação muito grande. Por isso, nós hoje vamos fazer este bate-papo aqui e eu quero já abrir o espaço para o nosso advogado, Wesley Gimenez, já fazer aí a sua primeira exposição, seu primeiro comentário, e aí depois
nós vamos trazer o Carlos Neves e eu quero pedir para você que está acompanhando o programa pelo aplicativo, pelo Facebook, pelo YouTube, que também pode fazer aí as suas perguntas, ok? Incrível isso, né, Wesley? Como é que pode 79% aí das famílias brasileiras, né? Realmente extremamente preocupante, hein? Ah, com toda certeza, né, Carlos? Acho que esse resultado é muito preocupante, decorrente de uma conjunção de fatores, né? Inicia-se pela falta de educação e conscientização financeira, né? Depois a gente passa por uma situação de crédito fácil, né? Ou muitas vezes até assédio por parte das instituições financeiras, né? E agora, nos últimos anos aí, a questão da grande crise que assola o país, né? Então, tem muita gente que realmente não faz a dívida para comprar algum bem de consumo novo, trocar de carro, né? Hoje, o que a gente vê, assim, as famílias se endividando é para poder ir no supermercado, né? Abastecer o carro, segurança, saúde, né? Então, na verdade, a situação vem se agravando e muito, né? Então, nesse sentido, a diretoria do Sindicop solicitou, né, o jurídico para que pudesse estar abordando esse tema, no sentido de estar contribuindo para a conscientização dessa questão do endividamento e assim como apresentar alguma solução também que possa ajudar os filiados do Sindicop, né, os servidores do sistema penitenciário paulista e os ouvintes como um todo. Hoje, eu quero estar focando mais na Lei 14.181 de 2021, que foi publicada o ano passado, 1º de julho de 2021. É uma lei bastante recente, acabou de fazer aniversário aí, essa lei, e ela, justamente, ela foi sancionada em meio a toda essa crise, né? Então, é uma lei que veio a beneficiar bastante o consumidor, certo? E ela alterou tanto o Código de Defesa do Consumidor como o Estatuto do Idoso, tá? Então, eu vou focar nessa lei hoje, mas antes disso, eu vou tecer alguns comentários, né, de como acontecia até então, principalmente sobre o aspecto do servidor público estadual. Então, aqui no estado de São Paulo, de longa data que existe o crédito consignado. Então, de forma bem resumida, o crédito consignado, o servidor vai ao banco, é disponibilizado um crédito para ele de acordo com a renda que ele recebe, e a garantia da instituição financeira é a própria estabilidade do servidor público. Então, por conta da própria estabilidade, são créditos mais facilitados, prazos mais longos para pagamento e juros menores também. Então, toda a vida foi muito vantajoso assim, aderir a esse crédito consignado, independente da instituição, porque comparando com um empréstimo concedido por um consumidor ordinário, né, aquele consumidor normal, assim, que, né, realmente não goza dessa situação de funcionário público estatutário, não tem essa segurança, essa estabilidade, fazendo essa comparação, a diferença sempre foi muito grande, né? Só que, ao mesmo tempo, o assédio é muito maior por parte das instituições também, porque praticamente é muito difícil um servidor público perder o seu cargo depois que ele passa num concurso e ele passa do estágio probatório, ele adquire a estabilidade, é muito difícil, ele só vai ser demitido se ele fizer algo muito grave, né? E tem ainda a questão do devido processo legal, né? E se ele vier, assim, vir a ser condenado, sim, ele vai perder a função pública dele, né? Ou, se ele mesmo quiser, se ele mesmo pedir a exoneração, né? Então, mas, enfim, comparando com o trabalhador seletista, que a gente fala, né? Que ele é regido pela CLT ou o microempreendedor, né?
para as instituições bancárias é muito mais vantajoso e muito mais seguro, né? E os bancos fazem esse tipo de estudo, conceder crédito ao servidor público, né? Então, por conta desse assédio que veio ocorrendo durante, vamos colocar durante a última década principalmente, né? A gente tem muito servidor altamente endividado com as instituições financeiras, né? E principalmente, né, o servidor público aposentado, né, que o assédio é muito maior ainda, né? Então, é sempre bom lembrar que, assim, quando os bancos fazem a propaganda dos meios de comunicação, são instituições com muito dinheiro, com muito poder econômico, né, acabam passando uma imagem que só tem vantagem fazer empréstimo, né? Para o servidor aposentado, muitas vezes que está numa situação de vulnerabilidade por conta da questão de saúde, a avançada idade, fica numa situação ainda mais complicada, né? Então, nesse sentido, nos últimos anos essa situação foi agravando, né? Não só para o servidor público estadual, mas para o consumidor como um todo, né? E por isso a importância desses mecanismos de proteção, né? Então, antes o limite para a gente ter o crédito o empréstimo consignado era de até 30%. Hoje pode chegar até 40%, né? Então, se os servidores acessarem o site da Secretaria da Fazenda, está explicando de forma detalhada como que funciona o empréstimo consignado. É só acessar ali o site da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, né, Secretaria da Fazenda, que vai ter lá a explicação em detalhes. Então, o empréstimo em si, ele pode absorver até 35% da renda dos vencimentos do servidor, excluindo os descontos obrigatórios. Então, vamos colocar assim, o que é desconto obrigatório? O plano de saúde, o IANSP, no caso, a Previdência Social, o SPPREV, e o imposto de renda retido na fonte. Então, esses 3 descontos são considerados como obrigatórios. Então, vamos supor que o servidor tenha lá receba R$ 10.000 de salário, né, e após os descontos obrigatórios fique 7, né, 7.000. Então, ele pode comprometer até 35% desses R$ 7.000, certo? Que já fica um valor bastante grande. E quando eu comentei que pode comprometer até 40%, eu acredito que nem todos saibam, esse 5% pode ser complementado com o limite no cartão de crédito, com empréstimo no cartão de crédito, né? E esse empréstimo no cartão de crédito é a pior modalidade que existe, né? Ele praticamente, o servidor que adere ao empréstimo no cartão de crédito, praticamente se torna impossível ele quitar os juros, porque os juros são muito, muito altos, né? Então, existe houve uma limitação dos juros para o cheque especial, mas não para o cartão de crédito. Então, hoje, o limite de juros do cheque especial está em 8% ao mês. Do cartão de crédito, a gente tem cartão de crédito 14%, 15% ao mês, é algo astronômico, né? São os maiores juros aplicados no mundo. Então, Carlos, os dois Carlos, né? Só para vocês terem uma ideia, dos 10 bancos do mundo, os quatro tem 4 bancos brasileiros entre os maiores do mundo, né? Sendo que a gente conta com 5 bancos maiores só aqui no Brasil, né? Então, para você ter uma economia, um país tão, vamos dizer assim, com tanto problema social e econômico, ter dentre os 10 maiores bancos 4, é porque tem algo muito errado, né? Enfim, e daí, o que acontece? O servidor pode comprometer os seus vencimentos em até 40%. Então, se a gente fizer uma simulação básica aqui, vamos supor que o servidor já tenha um imóvel financiado, que pode comprometer até 30% da renda. E se ele for comprometer com crédito direto ao consumidor, de até 40%, ele já tem
70% da renda dele comprometida, vai sobrar só 30%, né? Para educação, transporte, alimentação, lazer, cultura, vestuário, saúde, né? Então, imagina o problema que veio sendo criado aqui no país em decorrência dessa facilitação de crédito ao consumidor. Então, muitos servidores ingressavam com ação judicial para poder limitar, porque assim, fora esse limite legal de 40%, os bancos extrapolam, né? Então, se tem uma instituição que descumpre legislação, são os bancos. Isso aí é muito claro, assim, né? Então, eu já peguei situação de servidor que tenha comprometido em até 60% do salário. É uma coisa absurda, com empréstimo. Então, como que o banco faz? Ele joga até 30%, né, ali na folha de pagamento do servidor, e os outros 30% ele faz débito em conta. Então, a hora que chega o quinto dia útil, o banco desconta tanto da folha de pagamento do servidor, como faz um débito em conta. Isso é totalmente ilegal isso, imagina. Mas os bancos fazem isso porque eles ganham juros, né? É um pagamento certo daquele servidor público, né? Então, esse alerta é para que o servidor público tome muito cuidado ao negociar com o banco. Então, tem muita gente que começa a imaginar que o gerente lá é amigo dele, o gerente vai me ajudar, né, vai resolver meu problema, mas assim, não existe solução assim no banco com o seu gerente lá onde você não vai sair perdendo. Não tem como, assim, é só no imaginário mesmo que a pessoa vai melhorar, e é só naquele momento que a pessoa vai melhorar a circunstância. Então, voltando à questão da ação judicial, muitos servidores entravam com a ação judicial para limitar 30% dos vencimentos. Então, na grande maioria dos casos, obtia êxito, sim, de limitar aos 30%, só que acontecia uma situação. Na grande maioria das vezes, os juízes não limitavam o recálculo dos juros no saldo residual. Então, vamos supor que a parcela do servidor era de R$ 1.000 por mês. Através da ação judicial, ele conseguiu limitar 30%, que resultava em 700, um exemplo, né? Aí ficava um residual todo mês de R$ 300. Então, o que os bancos faziam? Jogava para o final do contrato, aí muitas vezes um empréstimo de 60 meses virava 120 meses, 130, 140 meses, e esses R$ 300 não ia para o final de forma simples. O banco recalculava os juros novamente. Ele já tinha aplicado o cálculo de juros lá no ato do empréstimo, aí após a ação judicial, por até uma falha, né, das decisões judiciais em limitar a questão do recálculo dos juros, acabava se tornando uma dívida assim muito longa e acabava aumentando mais uma vez. Aí que a gente entra na Lei 14.181 de 2021, que vem apresentar uma situação vantajosa para o consumidor em geral. Então, o que acontece, né? Essa lei veio a modificar o Código de Defesa do Consumidor, ali, entre os artigos modificados, eu destaco o artigo 104A, B e C, né? Então, já tinha o artigo 104, criou o 104A, 104B e 104C, e alterou o Estatuto do Idoso também, o artigo 96 do Estatuto do Idoso. Então, o que veio a falar, o que veio a modificar essa lei? Então, ela traz a previsão do superendividamento, né? Essa palavra já era comum no judiciário, né? Então, existiam vários julgados tratando já do superendividamento, existiam muitos estudos já falando sobre o superendividamento, e essa lei veio a trazer alguns dos pontos estudados para essa nova legislação. Tá certo? Então fala que aquele consumidor é super endividado, vamos supor que ele tenha dívida assim com 4 instituições financeiras, instituições variadas, né? Então ele pode
entrar com um pedido, né, de conciliação para poder fazer a junção de toda essa dívida e apresentar um plano de pagamento. Então, por que que isso é muito interessante? Então, vamos supor que a pessoa tenha empréstimo consignado, que ela tenha empréstimo com débito em conta, que ela tenha dívidas com cartões de crédito, né? Então, só para a gente ter uma ideia. E que, na verdade, as dívidas já têm... E vamos colocar assim, que a pessoa deixou de pagar uma fatura do cartão, por exemplo. E aí, ela perdeu o controle. Perdeu o controle. Então, o consumidor pode apresentar um plano de pagamento. Então, o juiz ele vai chamar todos os credores para uma audiência de conciliação e o consumidor vai apresentar esse plano de pagamento. E qual que é a grande diferença? Não pode passar de 5 anos esse parcelamento, né? Não pode passar de 5 anos esse parcelamento, o que já modifica muito a forma que era anterior. E ele prevê a proteção do mínimo existencial. Então, o que que significa isso de uma forma muito simples, né? O servidor, o consumidor, ele vai apresentar o valor que ele pode pagar, né? De tal forma que não comprometa a sua própria subsistência, que ele consiga continuar pagando o seu aluguel, o seu financiamento habitacional, conseguindo comprar remédios, né, com o seu próprio transporte. Então, aí o que que o juiz vai fazer? Logicamente, a dívida ela não pode ser inferior ao montante original. Então, vamos colocar que a pessoa tenha pego 10 mil reais de empréstimo, e depois dos juros, das multas, dos atrasos, isso tenha virado 35 mil reais, né? Então, o consumidor vai fazer um plano onde, no mínimo, ele pague esses 10 mil reais, né? No prazo de 5 anos. Um prazo máximo de 5 anos. Daí a pergunta: as instituições financeiras são obrigadas a aceitar? Num primeiro momento, não, mas depois sim, né? Na audiência de conciliação, se tiver 5 instituições envolvidas, e vamos supor que uma não compareça, né? Depois o juiz ele pode dar prosseguimento nessa demanda judicial e convocar essa instituição para que justifique o porquê que ela não compareceu na audiência de conciliação ou porquê que ela não aceitou, né? E o juiz, sim, através de uma sentença judicial, pode determinar e obrigar que essa instituição financeira passe a aderir a esse plano de quitação dessa dívida, né? De resolução desse superendividamento do consumidor. E daí o juiz pode estipular, nessa audiência de conciliação, que o consumidor tem um prazo de até 180 dias para começar a pagar esse acordo. Ele tem aí um alívio de 6 meses para poder resolver essa situação. E aquelas instituições que aderirem ao plano, ela vai ter vantagem, né? Porque a chance de ela receber um valor maior do que aquelas que não aceitarem vai existir, né? Então, a probabilidade das instituições aceitarem esse acordo no primeiro momento, ela é bem maior hoje do que era antes da publicação dessa nova lei, né? Agora, tem um aspecto muito importante, né? Essa lei, ela regula as relações de consumo. Então, por exemplo, dá para colocar nessa situação um carro financiado? Não pode, né? Pode colocar uma casa financiada, mesmo que seja pelo sistema financeiro de habitação do Brasil? Também não pode. Então, é importante o consumidor e o servidor ter essa consciência que essas dívidas são oriundas de empréstimos, cartões de crédito e assim esse tipo de dívida. Não pode envolver dívida com garantia real, que é quando o próprio carro fica como garantia do financiamento do carro, ou quando a própria casa fica como garantia do financiamento daquele imóvel, né? Então,
essa diferença é bastante importante. Então, a hora que a pessoa chegar no advogado, não dá para ela falar assim, olha, eu tenho lá o empréstimo consignado, eu tenho a casa financiada, eu tenho mais 5 cartões de crédito. Não dá para colocar tudo isso. Vão ser só os cartões de crédito e os empréstimos consignados ou o empréstimo com débito em conta, certo? Esse assunto, um dos motivos esse assunto ter vindo à tona também, é porque tem muito servidor que não consegue, inclusive, se filiar à entidade sindical, porque a mensalidade do sindicato ela é descontada ali na folha de pagamento do servidor. Aí, se o servidor já tem 35% da margem toda comprometida com o empréstimo, né, não vai conseguir descontar a mensalidade do sindicato, por exemplo. E aí cria um outro problema. Tá bom? Agora, mais um esclarecimento. Essas ações, elas não são abarcadas pelo convênio do Departamento Jurídico do Sindicop, né? Então, o Departamento Jurídico do Sindicop, através do convênio firmado, atende atende situações relacionadas diretamente com o cargo que a pessoa exerce, né? PVP, motorista, médico da SAP, dentista da SAP, e assim por diante, né? E também a gente aumentou o leque para ações que envolvem o IANSP, o plano de saúde, porque a gente entende que é uma questão crucial, essa da saúde, né? Tem proteção constitucional, inclusive, a questão da proteção à saúde, a gente entendeu que fazia parte também seria muito importante a gente prestar essa assessoria, então, praticamente todas as demandas que inclui o IANSP é abrangido pelo convênio também. Então, a gente está trazendo esse assunto porque quando o consumidor for procurar um advogado, muitas vezes ele não está habituado com esse tipo de assunto, ele pode, de repente, montar uma ação errada, né? Então, ele pode montar uma ação para simplesmente limitar o desconto do empréstimo consignado a 30%, né? Antes era isso que acontecia, né? Antes de 2021, mas o ano passado, com essa nova lei, então já dá para fazer a adequação, né, da situação do consumidor, da situação do servidor, de acordo com a Lei 14.181 de 2021. É uma lei bastante curta, então eu sugiro, né, que todos que tenham interesse no assunto possam ler na íntegra, né, essa lei, porque quando chegar para conversar com um advogado, ela vai ter mais ideia como essa lei vai poder ajudá-la. É uma lei bastante interessante que eu visualizo assim que possa vir a beneficiar muitas pessoas. É importante também a gente ter assim a clareza que o lobby dos bancos no Brasil ele é muito grande. O poderio econômico dos bancos no Brasil é muito grande. Então, eles têm muita influência no Congresso Nacional. Então, no Congresso Nacional, e infelizmente acaba impactando nas decisões judiciais, principalmente em tribunais superiores. Então, é importante o consumidor, o servidor, ao ingressar com esse tipo de pleito no Poder Judiciário, entender que não é algo líquido e certo, tá? Vai depender da decisão daquele juiz em específico, né? Vai depender do entendimento que aquela vara adotou, que aquele tribunal vem adotando e que, eventualmente, decisões estão surgindo, né, dos tribunais superiores. Então, é uma situação assim, tem que conversar muito bem com o advogado, levar todas as dívidas, montar em conjunto o plano, verificar o que consegue assumir mensalmente, né, para poder ingressar com essa ação. Agora, tem um outro detalhe que a lei traz também, que é a questão da boa-fé. Para ingressar com esse tipo de ação, tem que existir a boa-fé. Então, por exemplo, se o juiz perceber que que o consumidor, num único mês, de repente estourou 3 cartões de crédito, né, fez um empréstimo que pagou só a primeira parcela, dificilmente o juiz vai acatar esse tipo de situação, né? Na minha opinião, também uma coisa que pode vir a ajudar muito, a contribuir muito, é quando o advogado for levar essa situação para o judiciário,
se esse endividamento foi decorrente, por exemplo, de uma questão de saúde, juntar atestados médicos, declarações médicas, comprovantes, notas fiscais de compra de medicamentos, despesas com psicólogo, com médico, por exemplo, né? Se for decorrente de educação, pode acontecer, de repente, de um servidor, né, ou de um consumidor, o filho se matricula numa faculdade, a mensalidade é muito alta, e esse consumidor venha perder o emprego, por exemplo. Então, são inúmeras situações que dá para levar ao judiciário para fortalecer esse pedido de reajustes, né, de reajuste das dívidas, né? De forma que não comprometa o mínimo existencial da pessoa envolvida, tá bom? E, por fim, só uma observação, né, que pode vir a ocorrer, entrar com esse tipo de demanda e ter uma decisão judicial para poder organizar essas dívidas não significa não é o mesmo que a insolvência civil, né? Então, muita gente antigamente tinha essa ideia e falava assim, olha, estou muito endividado, eu vou entrar com uma ação judicial para pedir a minha falência, igual de uma empresa, né? Existe essa figura até hoje da insolvência civil, mas não tem nada a ver, essa lei do superendividamento não tem nada a ver com essa figura jurídica também, tá bom? Então, é para tentar resolver uma situação de consumo, né? Onde o consumidor se endividou ou o servidor, o aposentado acabou se endividando, né, para resolver essa situação, mas também para prevenir, para conscientizar, né, e para que sejam aplicadas, né, ações para que esse endividamento da população vá se reduzindo com o tempo, tá bom? Era isso que eu queria comentar, assim, a grosso modo, tá bom? Agradeço aí pela oportunidade. Não pode ser, né, aquela velha história, né? Devo, não nego e pago quando der, né? Não pode. Tem que ter o interesse em querer, de fato. Antes de eu chamar o Carlos Neves, deixa eu trazer aqui mais informações sobre a pesquisa do CNC. Então, ela aponta alguns itens aqui. Total de endividados acelera e alcança 79% dos lares brasileiros. A inadimplência avança em agosto e atinge 29,6% das famílias no país. O percentual é o maior desde o início da série histórica. 10,8% do total de devedores, olha só essa, afirmam não ter condições de pagar contas atrasadas. Depois nós vamos perguntar para o Wesley como é que faz numa situação dessa, né? 19% das famílias têm dívidas com lojas do varejo, índice puxado aí por pessoas de menor renda. Um outro item é público masculino, atenção homens, está mais endividado no varejo. São 19,5% entre os homens e 18,8% entre as mulheres. Esse item aqui, confesso que, olha, para mim foi surpresa, viu? Os homens mais endividados, normalmente a gente fala lá, a mulherada gosta, né, de gastar. Este item aqui surpreende. E por fim, o endividamento por carnês no varejo avança em meio à redução de 3,2 pontos percentuais no número de devedores por cartão de crédito, não é mesmo? Como disse aí o nosso amigo, o advogado, né, Wesley? Tocando aqui o celular, não é mesmo? É assim. O Carlos Neves, o Wesley falou aí no comentário dele, não é? Que os gerentes, né, adoram demonstrar que são amigos, né? Você tem algum amigo gerente de banco aí que te liga, né, fazendo aquelas propostas, olha, eu falei com o Wesley, eu ouvi o Wesley lá na rádio, Carlos Neves, e eu tô te ligando aqui, não é? Você já passou por essa situação, o Carlos Neves? Pois não, fique à vontade aí também para suas considerações. Com certeza já passei e não quero passar mais, né? Eu tinha um amigo, né, do Banco do Brasil de Ribeirão Preto, ele me adorava. Cada 30 dias ele me ligava dizendo,
vai vencer um empréstimo seu e você não quer dar uma renovada, não, né? Vai ser bom para você, vai resolver os seus sonhos, né? Você vai poder adquirir aí um bem que você queira, comprar uma casa, comprar um carro, né? Vai ser ótimo para você, né? Falar, quanto isso vai me custar? Não, é baratinho, coisa assim, você vai pagar pouco por mês, né? E nisso aí acabei entrando em muita roubada, né? Hoje eu só tenho um amigo, né? Gerente de banco, e eu já bloqueei ele umas 5 vezes, né? Porque ele fica oferecendo um empréstimo, né? Aí a longo prazo e com juros, entre aspas, atraente, mas que vai me endividar aí por quase uma década, né? E isso aí não é interessante, né? Fora o assédio das empresas também que trabalham com empréstimo consignado, né? Eu só não vou mostrar o celular aqui, porque só ontem foram 23 ligações, né? 23. E eu não venço bloquear mais os números de telefone, que eu acho que eles devem ter uma central telefônica aí de uns 1.000 números, né? E a cada um que eu bloqueio aparece um novo, né? Eu imagino como deve estar sendo a vida das pessoas que têm esse super endividamento e principalmente os nossos aposentados, né? Como o Wesley disse, isso é verdade. Eles estão já com o comprometimento do seu salário, do seu provento, né? Praticamente quase integral, sendo que até 35% vem no seu provento, mas os bancos fazem o que o Wesley falou, passa para débito em conta, né? E fora casos que acontece que nós acabamos recebendo no sindicato, do tipo a pessoa desesperada pedindo ajuda porque o banco, no dia do seu pagamento, bloqueou o salário dela, né? Além do desconto, principalmente acontece isso no Banco do Brasil, né? Cai o salário do servidor e, por causa das grandes dívidas que ele tem, eles vão lá e sequestram o valor do salário. Bloqueiam, na realidade, né? Então, a pessoa não tem acesso aos seus valores do salário e as pessoas vêm-se desesperadas, né? Porque precisam viver, precisam comer, né? Eles precisam pagar a sua conta d'água, senão não vai ter água em casa. Se ele não pagar a sua energia, vai ficar sem energia também, né? Então, e se não tomar o seu remédio, também a pessoa pode ir a óbito, né? Então, é complicado essas questões. E a gente vê isso aumentando exponencialmente, né? Principalmente porque o trabalhador ele tem problemas tanto da ordem trabalhista, como de ordens pessoais e também de ordem de saúde. E muitos procuram o Sindicop para se filiar e poder utilizar algum serviço em seu benefício, né? Como desconto em farmácia, desconto em faculdades, né? Ter uma assessoria jurídica num momento que precise, porque uma assessoria é cara. Quem olhar na tabela da OAB sabe que o serviço jurídico é caro. E de emergência não tem onde correr. E as pessoas tentam se filiar conosco no Sindicop e elas não têm margem. É um absurdo a quantidade de pessoas que tentam se filiar e a margem para desconto não acontece, né? Não tem. A gente tenta também, muitas vezes, arranjar algum outro método, né? Para que as pessoas tenham acesso ao Sindicop e aos seus serviços também. Mas, às vezes, as pessoas não conseguem nem pagar também por fora, que é um outro problema, né? E em ações judiciais, por exemplo, o Wesley pode confirmar, nós podemos trabalhar apenas para os filiados, né? E se a pessoa não consegue se filiar, fica mais difícil ainda para essas pessoas, né? Nessa questão, é uma dos que eu mais recebo, acho que o Wesley pode responder isso com mais propriedade, bloquear o meu salário até que eu pague a dívida. Isso cabe uma ação judicial, Wesley, desde que seja comprovado? Com toda certeza cabe. Então não pode. Acontece assim. Vamos colocar um servidor que ele teve algum problema de saúde. É muito comum o Departamento de Perícias Médicas de São Paulo indeferir pedido de licença de tratamento de saúde.
Então, vamos supor que a pessoa tenha lá, seja um período de 30 dias de licença indeferido. Ele vai ficar com 30 faltas injustificadas, né? E aí vai vir zerado, né? O salário do mês seguinte, né? Aí não vai dar para descontar o empréstimo consignado, por exemplo, né? Daí 2 meses, de repente o problema se persiste por 2, 3 meses, aí o banco vai lá, a hora que o servidor recebe o salário, recebe algo atrasado, vai lá e desconta uma pancada só, né? Então não pode acontecer isso, né? Então, se vier a acontecer isso, o consumidor tem que ir diretamente na agência do banco, solicitar a devolução, verificar uma forma de negociar essas parcelas em atraso, não pode descontar tudo de uma vez, né? Os bancos descontam, sim. Logicamente, o consumidor não vai ter êxito nessa negociação com o gerente amigo, né? Ele vai falar aí ele vai falar que não pode fazer nada, e aí cabe uma ação judicial. Daí a gente entra no outro impasse, né? Advogado é muito caro para entrar com ação, né? Isso aí acontece também. E pelo fato por exemplo, no caso do servidor estadual, muitos recebem mais que 3 salários mínimos. Aí não consegue um advogado pela Defensoria Pública. Então, existem os juizados especiais cíveis, né? E o pessoal que está no balcão, eles são especialistas em atender os consumidores sem advogado. Então, o consumidor pode se dirigir a um poupa-tempo, na cidade que tem um poupa-tempo, lá tem um posto do juizado especial civil, ou vai diretamente no fórum da sua cidade, no horário de atendimento ao público, para levar essa situação no juizado especial civil, relata o que aconteceu de forma muito simples, porque o princípio que vigora nos juizados é o da informalidade, né? Então, da forma mais simples que a pessoa puder falar no balcão, fala o seguinte: olha, o banco está bloqueando o meu salário, né? Eu quero que desbloqueie, né? E eu tive um problema com o meu salário, tenho um empréstimo consignado, mas eu quero que desbloqueie de uma forma que nos meses seguintes eu não vá ter problema. Então, o próprio atendente do balcão vai formalizar essa demanda judicial e o juiz vai avaliar. Aí pode ser pedido uma liminar, né, para que o salário seja liberado. Então, o juizado especial, ele foi criado para isso, para atender a população, no geral, que não pode, para causas simples, né, sem complexidade, e que não pode estar pagando um advogado. Então, tem essa opção, né? Então, teve um problema de bloqueio de salário, corre no juizado, corre no pouco tempo, relata, leva lá a documentação, ó, aqui está o meu extrato bancário, aqui está o meu olerite, então eu preciso pagar meu aluguel, eu preciso pagar as contas da minha casa, e o banco tá bloqueando tudo. Não pode. É proibido bloquear salário integralmente. Tem que limitar ao que existe na legislação atual, 35%, né? É um pouco lá de cartão de crédito, mais que isso não pode. É isso daí, que coisa. E é impressionante como esses juizados que o Wesley está falando funcionam. Eu já utilizei por diversas vezes, assim, por questões de compras, né? A gente compra muita coisa nas plataformas aí digitais, e eu já tive diversos problemas no sentido assim, de não receber o produto, de receber o produto quebrado, com defeito. Então, quando não há acordo, a gente sempre recorre diretamente a esses juizados, e é impressionante, viu, como que funciona, como que a coisa, o andamento realmente funciona mesmo. O Wesley lembrou muito bem, isso daí deu uma super de uma dica. O Wesley, sobre a pesquisa aí que eu trouxe agora há pouco, do CNC, tem um item aí que eu gostaria que se você pudesse comentar, porque é realmente uma situação, uma pergunta que fica no ar, né? Que diz aí que os 10,8% do total de devedores afirmam, olha só, não ter condições de pagar contas atrasadas. Wesley, eu gostaria que você explicasse para a gente aí como que funciona uma situação dessa, né? Porque, de repente, existe a dívida, a pessoa se manifesta, olha, não tem condições de pagar. É assim, não é assim, Wesley?
Como que funciona essa situação? É porque do outro lado tem alguém que quer receber. No meio disso tem uma justiça que precisa intermediar, né? Queria que você desse aí uma clareada para a gente. Bom, em primeiro lugar, aqui no Brasil não existe a prisão civil por conta da falta de pagamento de dívida, né? Então, existem dois casos específicos, né, que é a questão da pensão alimentícia só, que gera prisão, e a questão do quando tem uma garantia, né, quando existe uma garantia e é descumprida, então a pessoa pode ser presa por esse fator. Mas, por conta de dívida, não existe a prisão civil, né? O termo é depositário infiel, né? Que eu estava falando. Pensão alimentícia, depositário infiel. Então, a legislação civil também prevê que no prazo de 5 anos acontece a prescrição da dívida, né? Aquele famoso termo caduca, né? Lá no Código de Defesa do Consumidor ainda existe esse termo. E prescreve mesmo? Isso acontece Prescreve em 5 anos, né? Então, assim, quando alguém me procura nesse tipo de situação, eu sempre falo, né? A questão é a subsistência, garantir o meio de subsistência. Então, chegou num ponto. Opa, Caiu, acho que o Wesley caiu aí, né? Pois não, o Carlos Neves. O Wesley já volta, deve ter caído aí a internet, ele vai voltar a responder para a gente, mas é uma situação difícil, né, Carlos Neves? É muito, muito difícil, Vítor, porque isso não envolve só a pessoa endividada, mas sim a família dela toda, né? É um conjunto, né? Tudo que afeta a pessoa que acaba sendo o esteio da família, acaba prejudicando todo mundo da família, né? Seja saúde, educação, alimentação, e isso gera também outro problema, né? São os problemas decorrentes dessa falta de recurso para manter a sua própria família, né? Desde problema psicológico, suicídios, né? Que a gente vê principalmente em idosos, né? Que às vezes não conseguem nem garantir a sua própria existência, né? E acabam dependendo aí de familiares e os filhos, né? Para poder se manter vivo, né? E dependendo para o idoso, isso acaba sendo uma humilhação, né? Uma humilhação pessoal, né? Porque as famílias cuidam dos seus, né? Mas para quem fica sendo o dependente e sempre manteve a sua vida ali econômica, criou filhos, ajudou a criar netos, quando chega o momento de não ter recurso nenhum para poder se manter, muitos veem isso como uma humilhação pessoal, né? E aí acarreta mais um monte de problemas de saúde e psicológico por causa disso aí. E nós já temos esses problemas agora, né, nos nossos aposentados devido ao processo aí martirizante da pandemia, né? O governo federal abriu, e o estadual também, abriu meios para que as pessoas tivessem possibilidade de chegar a algum recurso, mas esses recursos são empréstimos, né? Isso não é oferecer saída, mas sim oferecer um meio de se endividar mais ainda. E, ao mesmo tempo, os governos deram isenções para os bancos, né? Os bancos oferecerem esse empréstimo, esse processo de endividamento para as pessoas, né? Eu não entendo como funciona, que aquela pessoa que tem que ser socorrida, ela é oferecida, né, um gancho, que é uma espada, para ele abraçar nessa espada e se cortar o resto da vida, e para o banco se oferece o cabo da espada, né? Para que ele ganhe com a tragédia alheia, né? Aí as pessoas se endividam mais e os governos vão e acabam tirando parte da sua renda, parte do seu provento, para manter os recursos que vão ajudar os bancos, né? É uma coisa absurda. E aí dá isenções de, só esse ano aqui em São Paulo, de 69 bilhões de reais para empresas que estão devendo para o próprio governo. Só a isenção que vai ser dada esse ano aqui para as empresas de São Paulo é maior do que o PIB total do Paraná, PIB anual. Então, é muito dinheiro para empresas privadas que ganham dinheiro e para o povo que está endividado, que não tem emprego e que não tem reposição salarial,
que acaba sendo privatizado as suas funções, ele é martirizado, né? E é demais. Caiu a conexão, né, Wesley? Ah, é nada. Eu apertei o botãozinho de sair aqui sem querer, desculpa. Acho que foi Então, os banqueiros aí, donos de provedores aí, que não gostaram muito da tua exposição, viu? então, por exemplo, aí no caso, né, eu estava falando que prescreve em 5 anos, né? Aí depois, esses 5 anos, não é que por exemplo, o banco perde o direito de fazer a cobrança, né? Mas na verdade, depois de 5 anos, né, ele perde o direito de ajuizar essa dívida e não pode manter o nome do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito. SPC e Serasa. Uma situação importante que eu esqueci de falar, que quando você faz esse plano de quitação da dívida por conta do superendividamento, então o juiz tem que estipular o prazo que as instituições que aderirem para tirar o nome do consumidor dos órgãos de restrição, tá bom? Então é isso. Na verdade, após 5 anos, não pode mais entrar com ação de cobrança no judiciário da dívida, não pode manter o nome do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito, né? O banco pode continuar, sim, a cobrar a dívida, mas quem já passou por essa situação vai saber o que eu vou dizer agora. Então, de repente, a pessoa pegou um empréstimo de R$ 5.000, não conseguiu pagar, né? Com todos os juros, essa dívida pode chegar, dependendo do tempo, 5 anos depois, a R$ 25.000, a R$ 30.000. O banco, que não ingressa com uma ação judicial, com certeza ele vai aceitar quitar essa dívida por 500, por R$ 1.000, não é porque o banco é bonzinho, é porque nesse caso que ele está oferecendo esse acordo, ele já cobrou dos outros consumidores. Então, o banco nunca sai perdendo, né? Então, mais um dado, né? O Brasil é o país que tem o maior spread do mundo. O que é o spread? Por exemplo, quando você empresta o seu dinheiro para o banco, quando você coloca o seu dinheiro num CDB, no RDB, numa poupança ou numa previdência privada ali do banco, ele paga ali no máximo 1% ao mês. Se você utilizar o cartão de crédito, como disse, chega a 15% ao mês se você entrar no rotativo ou se você não pagar a fatura do cartão. Então, essa diferença de 1 para 15, essa diferença de 14 pontos, que a gente chama de spread, que é o maior do mundo. E, infelizmente, mais uma vez, é a falta de consciência de classe, né? Aqui no Brasil, a gente precisa trabalhar muito isso, né? Eu ouço muito consumidor, muita pessoa assim da classe média baixa, né, dizendo que a culpa de ter chegado nesse ponto de 70 milhões de pessoas com o nome negativado é da própria pessoa, que a pessoa é pobre, não sabe administrar crédito, não sabe administrar a vida financeira e está negativado por isso, né? Então, quer dizer, quando, por exemplo, a gente vê o empresário que vai no BNDES, pega milhões emprestados e não paga, ou você pega grandes instituições que não pagam impostos, por exemplo, o pessoal não fala nada, acaba criticando a própria classe, né? Então, por isso que é importante essas propostas que existem aí hoje, de poder auxiliar o consumidor a tirar o nome dos órgãos de restrição ao crédito. Então, nenhum político vai dar nada, né? Não existe essa proposta, né? Então, na verdade, é de sentar, negociar esses juros que, embora legais, moralmente são abusivos, então tirar esses juros exorbitantes, né? E poder, através de uma linha de crédito fornecida pelos próprios bancos do governo, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, poder oferecer uma forma em que a pessoa possa também, de uma outra forma, quitar suas dívidas de uma forma que ela não se comprometa para o resto da vida e também que não aumente, né, não vá pagar de novo juros exorbitantes para os bancos, né? Então, um absurdo que aconteceu recentemente, e após essa lei aqui de 2021, aí você fala assim, nossa, ali no 1º de julho veio uma lei do governo que veio a beneficiar os consumidores. Mas aí que eu volto a falar dos lobbies dos bancos, né? O auxílio emergencial foi aprovado, né, para os bancos fazerem o empréstimo pessoal, colocando como garantia o auxílio emergencial, né?
de R$ 600. Então, assim, a gente tem que ser bastante crítico, né? Bastante equilibrado, bastante imparcial para analisar esse tipo de política. O governo não poderia ter aceito uma coisa dessa, né? Não poderia ser legal fazer empréstimo com base no auxílio emergencial. Olha, o auxílio emergencial é para a pessoa comprar um botijão de gás, ela para pagar uma conta de água, uma conta de luz no supermercado. Não é para fazer mais empréstimo, entendeu? E para voltar a pagar juros para banco. Então, por isso que a gente, ao mesmo tempo que a gente, é claro, a gente é consumidor, a gente é da classe trabalhadora, né? A gente tem que ter a gente tem que ter uma visão bastante ampla do que está acontecendo no Brasil. Então, por exemplo, se eu não conseguir pagar a minha fatura do cartão de crédito, que era 1.000, e o banco está pagando 10.000, eu vou pensar em suicídio, né? É claro que a pessoa, às vezes a pessoa nunca teve o nome negativado, mas eu vou chegar nesse ponto, eu vou colocar minha saúde mental em risco por causa do banco, que só tem privilégio e benefício no Brasil, né? Então, por isso que a gente coloca esses pontos, né, essas estatísticas do que tudo que está acontecendo no país, porque o principal é a pessoa ter uma vida digna, é a dignidade humana em primeiro lugar, não é o lucro de banco, entende? Então, voltando à pergunta do Vitor, né? Chegando no ponto que a pessoa não pode pagar as dívidas, tem que priorizar o meio da própria subsistência, conta de água, conta de luz, moradia, supermercado, medicamento, dívida com banco, dívida com outro tipo de situação, tem que sentar e verificar qual que é a melhor forma de pagar, né? Ninguém aqui incentiva o calote, isso aí também, o calote gera impacto negativo na economia e é também, inclusive, um dos grandes motivos de ter os juros muito altos, né? A grande taxa de inadimplência. Então, por isso que a questão de acabar com a inadimplência, acabar com os negativados, né, é uma política pública. Por isso que tem tanto candidato falando nesse aspecto. Não é só para ganhar voto, é porque a economia, o giro da economia depende de ter consumidores saudáveis. E aí, enquanto você falava, eu me recordei aqui, né, que há situações, eu até acredito que nem todas as empresas fazem isso, mas a gente vê por aí, aquelas cartinhas, não é, que normalmente se recebe, dizendo, olha, seu nome está indo aí ser protestado em cartório, não é mesmo? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa situação, porque isso ocorre, né, com bastante naturalidade. Bom, são situações previstas em lei. O consumidor ele pode ter o nome negativado, sim. SPC será caso ele venha deixar de pagar algum compromisso. Pode ter o nome protestado em cartório, mas só que ele não pode sofrer abuso e assédio, né? Então a gente verifica que são contratados terceirizadas das empresas para poder fazer a cobrança. E muitas vezes as pessoas que fazem a cobrança não têm o devido preparo. Então já começa a ameaçar a pessoa, por exemplo, os mais abusados falam assim: ah, você não pode pagar? Então vai ali, dá uma olhadinha no portão da sua casa que o oficial de justiça já está ali para penhorar os bens da sua casa, né? E às vezes a pessoa que ela é honesta, né, que ela nunca teve um problema de não poder pagar uma dívida, que ela só deixou de pagar aquela dívida porque ela entrou numa crise, teve uma eventualidade, um problema de saúde, ela acredita nessas coisas, né? Então, todo tipo de abuso ou a negativação indevida pode ser levada ao judiciário e com a devida indenização. Então, a dívida pode ser cobrada sim, mas de acordo com os critérios legais, né? Dentro do horário comercial, não pode ter excesso de ligações, assim como o Carlos sofre, né? Foi regulamentado agora que call center, né, tem que ter um número específico que identifica que é um call center que está ligando para o seu telefone, né? Então tem todas essas medidas, né? E inclusive a gente consegue, através de uma medida judicial, bloquear esse assédio, essa cobrança
essa cobrança que extrapola os limites da lei, tá? Realmente, né? Difícil. Pois é, Carlos Neves. E aí, qual mais situação você gostaria de apresentar aí, de trazer para o nosso advogado? Vítor, e com todo esse problema de cobrança de dívida, cobrando de forma errada e não oferecendo saída, né? Que é pior, né, Wesley? Não oferece uma saída para a pessoa, oferece mais problema. Ou você paga ou você vai sofrer isso. Ou você paga ou vai acontecer isso, né? Não se oferece nenhuma saída para as pessoas, né? E abre margem também para os golpistas, né? Nesse meio, né? As pessoas descobrem que a pessoa está endividada, gera um boleto falso aí, né? Mas que realmente existe lá uma conta de débito, mandam esses boletos, ligam para a pessoa, ameaçam, e a pessoa, no desespero, acaba correndo e não tendo a preocupação de saber se aquilo que ela está recebendo é realmente verdade, e acaba pagando aí coisas que não tem nada a ver com a dívida dela, acaba sendo levando golpes aí à torta e à direita, né? Volta e meia aparece aqui no sindicato algum filiado trazendo uma cartinha dizendo ali que vai acontecer isso com ela e já vem um código de barra para a pessoa pagar, né? E a gente ajuda a pessoa, fala, ó, isso aqui é fake, né? Aí a gente mostra para ela, né, que não existe a empresa, que não tem aquilo, e a pessoa acaba se livrando, né, disso aí. E acontece muito também, que eu participo muito dessa questão com alguns filiados, né? E aprendi isso também por experiência, né? Tive morte na família e depois aquelas dívidas em nome de outra pessoa acabam sendo transferidas para as pessoas mais próximas, né? E às vezes, em termos até questão de empréstimo bancário, o banco vem cobrando uma dívida de outra pessoa para familiares, sendo que às vezes essa pessoa tem até quitação de empréstimos, né? Que é um outro abuso também. E que é um alerta aí para quem perder algum familiar que tem empréstimos em bancos, né? Tomar cuidado em querer assumir uma dívida de algum familiar. Tem dívidas que são, a pessoa faleceu, está no nome dela, e às vezes a dívida já é quitada diretamente para o banco, né? Porque às vezes ele tem ali empréstimo consignado, mas que tem ali um seguro prestamista, um empréstimo bancário normal também, que tem ali o seguro prestamista, que hoje é uma exigência, né? É uma venda casada, escondida e até acredito que seja até proibida, né? Oferecer um serviço, mas em detrimento de você comprar outro serviço, né? E eu já encontro isso muitas vezes quando eu converso com as famílias, né? Cartão de crédito, tem seguro? Né? A família vai atrás. Tem uma dívida de banco. Tudo bem, vá lá e peça por escrito, protocolo pedindo o contrato. E, às vezes, quase 99,9% existe o seguro prestamista que quita a dívida, né, da pessoa falecida endividada e ainda sobra alguma coisa ainda para a família, porque quita as duas partes, né? Ao mesmo tempo um seguro, né, para a família e ao mesmo tempo quita a dívida com o banco também. E se precaver, correr atrás para saber se existiu mesmo essa dívida, se ela tem um salvaguarda ali, e não aceitar cobranças também de forma assim aleatórias, né? Que é uma coisa muito complicada. Não sei se o Wesley já viu alguma situação assim, mas eu já encontrei bastante já. Não, com certeza, Carlos, sabe, acho que essa assistência que você comentou, ela é muito bacana, né, porque realmente, quando a gente perde um familiar, então as dívidas do familiar só correspondem até o montante dos bens que ele deixar. Então vamos supor que aquele familiar não tenha deixado nenhum bem como herança, nenhuma quantia em dinheiro como herança, seja zero, né, os familiares não têm que pagar nenhuma dívida no nome desse familiar, deixar bem claro, né? É só nos casos que é aberto o inventário, que a pessoa de repente deixou uma casa, deixou dinheiro, deixou carro, né? Então que aí tem que colocar as dívidas também para poder quitar, né? Mas só que só vai até o limite dos bens deixados, né? E o seguro prestamista é algo muito interessante.
Inclusive, assim, muito embora os bancos façam essa venda casada, eu acho que é importante o consumidor pagar esse seguro prestamista, porque, por exemplo, foi lá e pegou R$ 100.000 de empréstimo consignado em 96 parcelas. Se ele falecer na segunda parcela e tiver o seguro prestamista, quita na totalidade, ou quita 50%, vai depender do contrato. Assim acontece com o carro, assim com empréstimo, empréstimo consignado, com imóvel também. Então, é muito importante ler o contrato quando for adquirir um tipo de empréstimo. E por parte da nossa parte, né, o Carlos que tem bastante experiência no assunto, um advogado, muitas vezes a gente não consegue entrar com a ação judicial para a pessoa de uma forma pro bono, de uma forma gratuita, sem cobrar da pessoa. Muitas vezes a gente consegue fazer sim pro bono, mas por conta da demanda de serviço, a gente não consegue assumir esse compromisso. Mas, de repente, marcar um atendimento com o advogado, ou até pagar uma consulta, que não é tão caro assim, né, na maioria dos casos, né, para ter um esclarecimento de como reorganizar a vida financeira, no caso do superendividamento, ou quando perde um ente querido, fazer uma consulta de como proceder com as dívidas, é uma opção que aclara muito, né? Porque quando a gente está nessa situação vulnerável, de não conseguir mais pagar as dívidas, ou de acontecer a morte de uma pessoa, às vezes é aquela única pessoa que trabalha na família, né? E essa pessoa vem a óbito, a gente fica perdido e natural. Então, procurar um especialista é muito importante e resolve muita coisa com toda certeza. Um exemplo, né? Recentemente, minha esposa perdeu um familiar, né? E era outra cidade, né? Então, a primeira coisa que eu fiz, eu estava no velório, fui lá tal, mas depois eu já fui visitar a família e dei toda a orientação dos passos que eles deveriam seguir para acertar as dívidas, para dar abertura no inventário, para dar entrada no pedido de pensão. Então, tem uma série de coisas que um advogado que a maioria dos advogados conhecem, esses assuntos podem auxiliar e muito. Minha gente, é um assunto que vai longe, não é mesmo? Já são 10 horas e 17 minutos, estamos caminhando aí já para o final do nosso bate-papo. Deixa eu trazer aqui mais uma informação, até o Wesley acho que citou agora há pouco, sobre serviços, não é mesmo? E tem aquele serviço Não Me Perturbe, né? O Não Me Perturbe é um serviço aí que está em atividade desde 2019 no Brasil e também engloba instituições financeiras, viu? Tem por hábito aí, né, oferecer essas linhas de crédito consignado, esses milagres aí, né? Para principalmente também aí beneficiários do INSS, não é mesmo? E demais públicos aí interessados no tema. Bom, tem uma forma de você solicitar, inclusive, o bloqueio desses números que ficam aí te perturbando mesmo, né? O nome é bom, né? Não Me Perturbe, né? Então, basta você acessar aí, a dica é acessar o site, não é nãomeperturbe.com.br, você acessa este site, em seguida, você vai criar um cadastro seu ali, faz o login, faz a senha, né, com o seu e-mail, tal, telefone. Depois você define aí o número de telefone que você não quer mais ser incomodado, não é mesmo? Selecione aí as empresas aí que você deseja bloquear e aí você valida o seu procedimento através de um código de segurança que você vai receber aí através de um SMS, tá bom? Então fica a dica aí, nãomeperturbe.com.br. Acessa lá, né? Faz o seu cadastro, não é mesmo? É sempre muito, muito importante. Encaminhando para o fim aí, vou passar a palavra Ô, Vitor, desculpa. Para o... Desculpa a indelicadeza que assim, minha bateria está chegando ao fim, né? Estou sem um recarregador aqui. Acho que eu vou me despedindo, pode ser? Opa, vai lá, vai lá. Então tá bom. Então, mais uma vez eu quero agradecer
aí todos os ouvintes aí da Rádio Sindicop, né, do programa Revista Nacional. Agradecer mais uma vez a entidade Sindicop, né, por estar disponibilizando essa oportunidade, né? Então é uma grande satisfação para nós advogados podermos estar prestando o serviço jurídico a toda a categoria de servidores penitenciários, né? É uma categoria que demanda muito trabalho, mas ao mesmo tempo nós temos muita satisfação, né? Temos tido muito êxito em vários tipos de ações, né? Eu quero agradecer a toda a categoria, hoje representada pelo diretor Carlos Neves, né? E você também, né, Vítor? Excelente profissional, jornalista, né? Como sempre, proporcionando essa oportunidade para nós. Muito obrigado, né? E até a próxima. A vaga de comentarista está reservada. Eu vou ficar um pouquinho mais com o Carlos Neves aqui. Valeu, Wesley. Grande abraço para você. Eu sei que você sempre está à disposição aqui com a gente. Grande abraço, viu? Valeu. Carlos Neves, que legal, né? Esse nosso bate-papo hoje aqui, rapaz. Você quer finalizar aí, Carlos Neves? Mais alguma coisa, informação importante, alguma conclusão sua? Pois não, fica à vontade. Esse é um assunto, Vítor, que praticamente quase ninguém discute, né? Em rede social, né? E o brasileiro não tem o costume também de montar grupos ou de montar uma discussão sobre questão do endividamento, né? Todo mundo é um pouco individualista nessa questão, né? E muitas vezes eu penso que a gente se endivida muito, não é porque não tem tanta, né, disciplina na questão dos gastos. Realmente, no Brasil não se tem essa vamos dizer assim, de uma forma comum, né? Não se tem esse costume, né? Desde criança nós recebemos aí uma educação financeira para que a gente não sofra tanta tentação, né? As escolas não ensinam, né, Neves? Não, e nas famílias também não se tem tanto costume, né? É claro que existem famílias que desde pequeno já cada um recebe uma mesadinha ali de alguns reaisinhos e a criança começa a administrar isso aí. É uma coisa que eu acho que nós devíamos colocar na nossa cultura, isso, né? Mas a gente não está só endividado porque a gente não tem uma disciplina de educação financeira, né? Eu acho que a gente ganha pouco mesmo. A gente ganha pouco. Se a gente ganhasse o suficiente, o adequado para manter todos os gastos básicos, né, de uma família, de trabalho também, porque a gente gasta até para trabalhar, né? Fala assim, eu ganho bem, mas você também gasta bem para manter o seu trabalho, né? Sair até o seu trabalho e, às vezes, ter que se educar para poder trabalhar melhor, né? Que tem algumas profissões aí que o seu trabalho de continuidade da educação é constante, né? E é importante que a gente se conscientize, Vítor, que a gente não tem que ficar só brigando para manter as suas dívidas no controle ou ficar brigando com o banco. A gente tem que ter a consciência de começar a brigar, nós, trabalhadores, de brigar por um salário melhor, um salário digno, um salário adequado, né? Para que a gente não tenha tantos problemas. Mas para isso, o trabalhador tem que se conscientizar que ele não é patrão, né? Ele não é governo, ele é trabalhador, ele está no chão da fábrica e ele precisa lutar pelos seus direitos também. Quando tem movimentação de uma lei contra a sua categoria, ela tem que se preocupar com isso, porque vai refletir no salário dela de qualquer forma, vai refletir no seu direito. Ele tem que se levantar e tem que ir para a luta. É numa manifestação, é numa discussão em rede social de candidatos do governo, principalmente, né? Participar de audiências públicas, né? Até a gente recebe muita reclamação do IANSP também, né? Porque paga-se, não se utiliza, mas também o trabalhador ele não tem a disposição de participar da CCM do IANSP e também ir lá cobrar direto do superintendente. E quando a gente disponibiliza a oportunidade para que os trabalhadores possam ir lutar no IANSP, possam ir lutar na Assembleia Legislativa, numa reunião com um deputado, ir para Brasília, 99% não se interessa, mas fica reclamando que está ganhando pouco.
E a gente vai continuar ganhando pouco se a gente não começar a ter consciência de trabalhador, consciência de categoria, para que a gente mude a realidade. Dívidas são um reflexo daquilo que está faltando na nossa vida, né? Então, falta um pouco mais de luta, um pouco mais de consciência e falta salário. E o Sindicop, ele luta pelo salário de todos os servidores da Secretaria da Administração Penitenciária. Mas o Sindicop, ele não é um sindicato sem a participação dos seus filiados. Todos nós somos sindicato, né? Então, o programa hoje é dedicado aí para todas as pessoas que estão passando por esse problema, precisando também, a gente não atua muito nessa área, né? Mas se precisar falar com advogado para ter informação, os filiados têm aí um canal para agendamento e conversar com o advogado. E aí depois ele poder tomar uma atitude melhor aí e tentar resolver essa situação, né? E eu me preocupo muito com os nossos aposentados, porque eles são os primeiros a receber esse reflexo do superendividamento, e a gente tem lutado frequentemente, né? Desde a aprovação do desconto nos proventos dos aposentados, a luta começou naquele dia, né? E a gente tem lutado e suado muito, sofrido bastante com eles e por eles, né? Participei de um acampamento que durou 42 dias na frente da Assembleia Legislativa, e ali todo dia batendo em cima da aprovação do PDL 22, que é do deputado Gianazzi. E o PDL está bastante adiantado, ele só falta ir para votação. Mas o presidente da Lesp, o Carlão Pignatari, junto com o Rodrigo Garcia, insiste em não deixar votar esse PDL para acabar com esse escárnio que acontece com os servidores. E mais ainda, para quem ainda não tem consciência, todos nós vamos nos aposentar. Todos nós vamos ter esse desconto e todos nós podemos ficar superendividados. Então, fica a dica para todo mundo. Tem movimentação, gente? Vamos levantar. Vamos para a luta. Vamos resolver o nosso problema enquanto dá tempo. Porque depois de se aposentar, ficar doente e não conseguir fazer mais nada, não adianta a gente reclamar mais. Beleza, Carlos Neves. Muito obrigado por sua participação aqui na Super Rádio Sindicop, viu? Como sempre atendendo aí aos nossos convites. Obrigado. Até uma próxima. Gente. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Minha gente, que beleza, hein? Que programa legal. Vamos em frente até às 11 da manhã. É pra ouvir, é pra se apaixonar. Essa é a rádio. Você está ouvindo Rádio Sindicop. O amor está no ar. Na rádio do seu coração. Obrigado pela sua audiência. Rádio Sindicop, 24 horas no ar. 24 horas com você, fazendo a vida acontecer, espalhando amor e emoção, música, cultura e informação. Sua melhor sintonia e muito bom gosto, dia após dia. Sua trilha sonora, sua companheira de todas as horas. A novidade está no ar. A rádio que todo mundo ouve. Você está ouvindo Rádio Sindicop. Na rádio do seu coração.